A Coligação Democrática Unitária promoveu no sábado, 24 de maio, a apresentação dos candidatos à Assembleia Municipal de Tomar, à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, mas também dos nomes e respectivas listas das freguesias de Carregueiros, Paialvo, São Pedro e Acesseira. Estão em causa as eleições autárquicas que irão decorrer neste ano, previsivelmente em setembro ou outubro. A apresentação de candidatos realizou-se no anfiteatro da Associação Cultural Canto Firme, desde logo com a intervenção do candidato à Assembleia Municipal, Paulo Macedo, que afirmou na ocasião que a CDU é em tomar a verdadeira oposição, lembrando que é tempo, face aos resultados eleitorais do passado dia 18 de maio, de resistir, lutar e mobilizar mais militantes para os combates que têm de ser travados. As eleições legislativas 18 de maio do passado fim de semana e as ameaças que dele decorrem, dirigimos a todos com a certeza de que é tempo, na nossa opinião, de resistir, de lutar e de mobilizar mais militantes, mais ativistas, mais democratas e progressistas para os combates que têm de ser travados. Nós não baixamos os braços. De cabeça erguida, afirmamos sempre os valores de abril contra todas as formas de regressão civilizacional, contra as forças fascistas e fascisantes que pretendem apagar o que o povo conquistou com o 25 de abril de 74. O resultado eleitoral nacional mostra-nos o avanço perigoso de forças reacionárias, antidemocráticas, promotoras da mentira, do preconceito e do racismo. A CDU, apesar de tudo, resistiu e passou a ter 3 deputados eleitos na Assembleia da República. É um resultado insuficiente, mas também é revelador de uma força íntegra, coerente e determinada que nunca virá cara à luta. E é por isso que reafirmamos que é tempo de mobilizar, de erguer a voz e de afirmar a alternativa patriótica e de esquerda, a única capaz de romper com esta política que se prevê continuar logicamente direita. Neste contexto, a CDU em Tomar, a verdadeira oposição, orgulha-se do trabalho que foi realizado no mandato de 21 a 25, ainda não terminado. Ao longo destas já 36 sessões da Assembleia Municipal, os únicos 2 eleitos da CDU apresentaram algumas dezenas de requerimentos abordando questões fundamentais como o processo de descentralização e as suas consequências financeiras e organizativas, os serviços públicos de água e saneamento e a participação no TEJ Ambiente, a habitação e os planos locais de reabilitação, a situação das escolas, das refeições escolares, da educação no Concelho, a saúde com destaque para os recursos humanos e instalações, a fiscalização das contas da execução orçamental do município e das empresas intermunicipais, o emprego e condições laborais dos trabalhadores municipais, os contratos com empresas externas e os desvios financeiros em obras municipais. Apresentámos moções, propostas e recomendações sobre temas que vão desde a defesa dos trabalhadores da Tema-Omo, a defesa da Mata de Sete Montes como pulmão da cidade de Tomar, a importância da barragem do Carril como recurso fundamental para o desenvolvimento económico do Concelho, a reposição de freguesias, da habitação à educação, da saúde ao ambiente, da mobilidade ao trabalho com direitos. Lutámos sempre pela transparência, pela participação cidadã, pela dignidade do poder local. Destacamos igualmente a firme oposição à forma como foi conduzido o processo de transferência de competências do Estado para o município, nomeadamente nas áreas da educação e da saúde, denunciando os impactos negativos desta desresponsabilização governamental sem o devido reforço financeiro e humano. A CDU apresentou diversas propostas para garantir a qualidade dos serviços prestados à população e proteger os direitos dos trabalhadores. Foi também a CDU que insistiu de forma determinada na necessidade de uma auditoria externa à empresa intermunicipal TEJ Ambiente no esclarecimento de situações graves relacionadas com a faturação irregular e na exigência de maior transparência e rigor na gestão de recursos públicos. Lutámos pelo reforço dos serviços de saúde no Concelho, apresentámos propostas para melhorar o acesso à habitação digna, para apoiar famílias e para promover uma educação de qualidade para todos. Denunciámos sobre o que se passa na vida do país, no que diz respeito ao agravamento das condições de vida, a precariedade, os baixos salários, a degradação de transportes públicos e a ineficácia de respostas sociais. Apesar de sermos apenas 2 eleitos, afirmamos uma presença permanente, interveniente, fiscalizadora e propositiva. É essa a marca da CDU, trabalho, honestidade e competência. Não esquecemos que as Assembleias Municipais têm tido uma importância decisiva na vida democrática local. Apesar da pouca presença de público, das reduzidas visualizações das sessões transmitidas online,
e da tentativa de desvalorização deste órgão por parte de quem não pretende respeitar e defender a vontade das populações e dos órgãos das autarquias que legitimamente as representam, como é o caso, neste caso, a Assembleia Municipal. A CDU luta por um poder local sempre mais forte, mais participado, mais fiscalizador. Como propõe desde sempre, é urgente reforçar as funções deliberativas e de acompanhamento político das Assembleias Municipais. O nosso compromisso é defender e valorizar o poder local, que é para nós inseparável da criação de condições para dar resposta aos problemas das populações, para contribuir para o progresso e desenvolvimento local, para garantir melhores condições de vida. Neste tempo em que o futuro se joga com coragem, determinadamente apelamos a todos e a todas. Juntem-se a nós, é tempo de resistir, é tempo de avançar, é tempo da CDU. O candidato à Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, José Maria Marques, que concorre como independente nas listas da CDU, fez também a sua apresentação, dando conta de um conjunto de temas considerados prementes para o futuro da freguesia. Todos diferentes na sua sabedoria, na sua experiência de vida, mas todos dispostos a dar um contributo importantíssimo à freguesia, dada a sensibilidade que têm em comum sobre temas tão prementes como a família, a sociedade, a educação, a saúde, a proteção animal, o turismo, a ação social, a segurança ou a proteção civil, entre outros. Homens e mulheres que amam a sua terra e certamente darão contributos essenciais para o futuro da nossa freguesia. Uma grande equipa, unida a tomar, unida a toda a comunidade. É com determinação, trabalho, dinamismo, vontade, energia e muito bairrismo que participamos nestas eleições autárquicas com um claro objetivo de vencer por tomar. Queremos conquistar simpatizantes, queremos mais pessoas ligadas a nós, mais pessoas ligadas ao nosso projeto. Queremos incentivar aqueles que andam desligados da política, apelando à sua participação cívica. Aceitamos a opinião de todos, porque todos contam. Não podemos ficar estagnados, permitindo que a inércia tome conta de tomar. Temos de agir e, antes disso, saber agir para fazer de Tomar uma cidade inteligente, sustentável e competitiva, colocando-a ao nível das melhores do país, dentro da sua dimensão. Não podemos ser dos últimos a ter acesso a novas tecnologias, às novas realidades, aos novos desafios. Somos gente de trabalho, de conhecimento, de ambição, gente de luta que sempre arregaçou as mangas e, para isso, propomos organizar todos os serviços administrativos e operacionais de modo a que estes possam responder às necessidades dos fregueses. Responder em tempo oportuno aos pedidos de informação formulados pelos cidadãos, mas sem deixar de respeitar as devidas competências da freguesia e outras entidades. Melhorar o circuito de informação com as forças políticas da oposição, ponderando as suas sugestões e desenvolvendo uma informação cada vez com maior qualidade. Reformular todos os procedimentos e licenciamentos e taxas da freguesia. Proporcionar formação contínua a todos os trabalhadores, visando sobretudo o reforço das suas competências. Promover reuniões periódicas com todos os trabalhadores. Promover a higiene e segurança no trabalho. Na ação social, destinada a todas as famílias sem exceção e que constitui um compromisso fundamental do desenvolvimento humano, queremos privilegiar o apoio às dificuldades vividas pelas famílias que se encontram em situação de desemprego, doença e ou carenciados, realizando, por exemplo, campanhas de sensibilização sobre os direitos individuais, sessões sobre a violência doméstica, sessões partilhadas de responsabilidades parentais, sessões sobre a igualdade de género. Não esqueceremos a animação para séniores, passeio do idoso, atividades lúdicas, ateliês, workshops, almoço de carnaval ou outro, baile da primavera, a sardinhada de São João, o magusto e baile de São Martinho, almoço de Natal e Ano Novo. Faremos o acompanhamento e reencaminhamento dos fregueses de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, eleitores residentes na freguesia e respectivos familiares, a nível social, que precisem de informações, apoio à resolução dos seus problemas no que respeita à saúde, a propostas de emprego, apoio a pessoas mais carenciadas, apoio psicológico, respostas habitacionais, pequenas ajudas, pequenas reparações e habitações e cabazes solidários. A Comissão Social de Freguesia, neste domínio,
Estaremos atentos aos cuidados de saúde, à comunidade escolar, à divulgação dos projetos, bem como ao isolamento social. Criar um núcleo executivo de apoio à Comissão Social de Freguesia. Os campos de férias de verão da Junta de Freguesia. Na educação, esta Junta propõe-se a estar mais próximo das escolas públicas e privadas da freguesia, de forma a fazer chegar a sua voz à rede escolar. Fazer a manutenção dos equipamentos das escolas dos jardins de infância e primeiro ciclo, de acordo com a Lei 75 de 2013. Assinalar os dias da criança, da água e da árvore. Aproximar os jovens ao trabalho autárquico, por exemplo, um dia. Na saúde, pretendemos implementar ações que incentivem e promovam comportamentos e hábitos saudáveis, nomeadamente as comemorações dos dias mundiais, Dia Mundial da Voz, Dia Mundial da Saúde, Dia Mundial da Diabetes, Dia Mundial da Alimentação, entre outros. Promover projeto Freguesia com Saúde, através de rastreios e ações de sensibilização e acompanhamento para uma vida saudável. Fazer parcerias e protocolos com farmácias e outras entidades nesta área. Organizar tertúlias sobre saúde. Mês de maio, mês do coração. Desenvolvendo atividades com o Centro de Saúde e outras entidades, associações, farmácias. No que se refere à salubridade e ambiente, propomos apostar na formação dos recursos humanos afetos à higiene urbana, de modo a melhorar as competências e valências com vista a uma melhor rentabilização dos serviços prestados. A reformulação das equipas e do processo de limpeza das ruas. Pressionar a Câmara para que sejam alteradas as frequências de recolha dos resíduos sólidos urbanos, que sejam implementados novos contentores enterrados e não enterrados de grandes capacidades, nomeadamente nas ruas Diogo da Rua e Zé Raimundo Ribeiro, entre outras. Solicitar à Câmara a reposição de arvoredo por toda a cidade em caldeiras existentes e não ocupadas. Assegurar a limpeza e higiene urbana da freguesia, melhorando a eficiência dos serviços de varredura, manual, mecânica e com aspirador. Reservagem, lavagem das vias e espaços públicos, limpeza de objetos caninos e reposição de sacos para os mesmos nos dispensadores, despejo de papeleiras, limpeza de sarjetas e sumidores. Não esqueceremos os sanitários públicos que devem dar uma melhor resposta a quem os visita e não só. Exigir às entidades competentes que, de uma vez por todas, resolvam o problema das descargas no Rio Vão, em concreto a TES Ambiente. Na cultura, apoiar projetos tais como colóquios, exposições, lançamentos de livros, edição de livros, conferências culturais, acolhimento em parceria, de eventos promovidos por entidades culturais externas, exemplos, festivais de folclore, teatro, música, dança e por aí fora. No que respeita às coletividades, instituições muito importantes da nossa freguesia, na medida em que prestam um serviço de qualidade e proximidade aos nossos fregueses, através da realização de um conjunto significativo de atividades culturais, esportivas, recreativas, entre outras, é nosso objetivo e, sempre possível, apoiar essas mais diversas atividades com a cedência de apoios materiais, logísticos e financeiros, identificando as necessidades de apoios ao nível de cada coletividade e definição de regras para a concessão desses mesmos apoios. Nas infraestruturas e espaços públicos, a nossa linha de atuação pautar-se-á pela alerta e pressão constantes junto da Câmara Municipal de Tomar e outras entidades no sentido célere e eficiente a resolução dos assuntos inerentes à área em apoio. Sensibilizar que os passeios sejam para as pessoas e que se acabe com o estacionamento sem regras. Na habitação e segurança, iremos estar atentos e envidaremos todos os esforços para cooperar e ajudar na resolução e na minimização de alguns problemas do parque habitacional da freguesia. Colaboraremos com a Câmara Municipal de Tomar no sentido de promover o acompanhamento e requalificação dos bairros sociais, ainda que sem grande interferência direta na resolução das situações sinalizadas pelos nossos fregueses, seremos uma das primeiras instituições a auscultar as sugestões dos cidadãos. Estaremos atentos a dar o nosso contributo na sinalização das autoridades competentes dos seguintes assuntos: flexibilidade das forças de policiamento, segurança, de proximidade nos locais mais expostos ao tráfico de droga e mobilidade da toxicodependência. Apresentação de sugestões e propostas em sugestões associadas à mobilidade, trânsito e estacionamento. Zelar por uma melhoria da iluminação pública em diversas zonas da freguesia.
zelar pelo acesso de pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente através da introdução de mecanismos de facilitação de acesso. Solicitar à Câmara Municipal de Tomar a sinalização de locais onde se mostre conveniente a colocação de lombas redutoras dissuasoras da velocidade. No âmbito dos contratos interadministrativos com a Câmara de Tomar, pedir a conservação e manutenção do WC balneário da Rua da Fábrica de Fiação, o Parque Infantil do Casal dos Prados, colocação de abrigos na área da freguesia. Na nossa junta, todos estarão legados. Todos poderão participar com orgulho, com justiça, com rigor e inovação. Desde Carvalho Figueiredo às Cabeças, passando por Casal do Pote, Juncais de Baixo, Juncais de Cima, Algarvias, Casal dos Peixinhos, Valpereiro, Venda da Gaita, Vacelos, Borda da Bala, Churumela, Casal dos Prados, Alvite, Carrascal, Calçadas, Casal Castilho, Casas de Além, Valsaste, Carvalheiros, Paraceiros, Minjoelho, Valdonas, Santa Marta, Palhavã, Marmelais, Valbom, todos serão chamados a participar e a contribuir para o desenvolvimento da nossa bela freguesia. Todos serão merecedores da nossa preocupação diária. Locais jamais serão esquecidos, com as suas características próprias, com as suas pessoas atentas, humildes, genuínas, hospitaleiras, simpáticas e trabalhadoras. Gente que quer mais, que quer melhor, que quer uma cidade digna desse estatuto. Iremos, até ao dia das eleições, percorrer a freguesia para que todos saibam que das nossas intenções, para transmitir aos tomarenses as nossas ideias, o nosso projeto para Tomar, mas também para conhecer as preocupações de cada um. A partir de hoje, estaremos na rua, no contacto com os fregueses. Enfrentaremos este combate político com responsabilidade, com a certeza de que queremos ganhar, sem ataques, sem guerrilhas, com aquilo que muito prezamos, dignidade e justiça. Queremos e iremos honrar a política em Tomar. Da nossa parte, contem com a nossa elevação durante a campanha. A encerrar a sessão de apresentação de candidaturas, a intervenção de Bruno Graça, o candidato à Câmara de Tomar, falou do compromisso eleitoral da Coligação Democrática Unitária para as autárquicas. Bruno Graça falou ainda da necessidade de mudança e de um novo caminho para Tomar. Queremos construir as listas, os programas e a nossa futura atividade com todos vocês e com muitos outros que estão lá fora, mas que mais cedo ou mais tarde vão decidir-se a juntar-se a nós. Camaradas e amigos, o compromisso eleitoral que a candidatura da CDU hoje aqui assume tem como objetivo dar a conhecer as linhas orientadoras programáticas que irão definir a intervenção da CDU nas eleições autárquicas a ocorrerem no final de setembro, início do mês de outubro do corrente ano, e está elaborado em coerência com a alternativa política que a CDU defende e propõe para coletivamente construir o futuro do nosso concelho. Nestas eleições autárquicas, os cidadãos eleitores em Tomar vão ser chamados a fazerem uma opção entre permitir que se mantenham as políticas e os comportamentos que têm prevalecido nas últimas décadas na governação de alternância PS-PSD do Concelho de Tomar, mantendo à frente do município os responsáveis por essa governação, por lá estão ou têm estado, e tudo ficará na mesma, ou votar nestas eleições, sem preconceitos, na alternativa que a candidatura da CDU apresenta, assenta em caminhos novos, com uma equipe que ao longo de muitos anos, nas mais diferentes situações, já deu provas da sua capacidade de trabalho, competência, dedicação às coisas e pessoas de Tomar. Aos cidadãos eleitores de Tomar cabe, através da opção que tomarem nestas eleições, decidir que futuro querem para os próximos anos, para o Concelho, para a comunidade tomarense. E a primeira pergunta a que é preciso dar resposta é: que ambição se tem para o futuro do nosso Concelho? A resposta da CDU e dos seus candidatos a esta pergunta é clara. Ambicionamos um Concelho de média dimensão onde as potencialidades culturais, quer ao nível do património histórico, cultural, ambiental ou das artes performativas, convivam com um setor industrial robusto,
dinâmico e moderno. Um conselho onde as políticas sejam implementadas, promovam a efetiva coesão e atratividade de todo o seu território, cidade e freguesias rurais, o desenvolvimento social, cultural e ambiental. Um conselho que saiba descentralizar serviços e atividades em harmoniosa complementariedade com as freguesias. Um conselho onde haja vida e se goste de viver. Mas esta ambição só é possível ser concretizada com a dinamização da economia a nível de todo o concelho, pois só com essa dinamização se pode criar empregos, criar riqueza, atrair novos habitantes, rejuvenescer a população, prevenir problemas financeiros do município. A candidatura da CDU apresenta como essenciais duas ideias prioritárias para concretizar esta ambição. Primeira, recriar condições que permitam o desenvolvimento de forças produtivas a nível da cidade e das freguesias rurais. Segunda, definir uma política de habitação inovadora e abrangente que assente centralmente na recuperação e habitabilidade de prédios no centro histórico da cidade e dos principais aglomerados populacionais das freguesias rurais, estimulando o cooperativismo habitacional, requalificando e alargando significativamente o parque habitacional público. Partindo destas duas ideias, é preciso desde já preparar a indispensável revisão do PDM. Esta tarefa tem de ter em conta o concelho que queremos ser. Particularmente as normas orientadoras da futura revisão devem dar especial importância à estruturação do novo ordenamento territorial, com definição de aglomerados populacionais centrais e à mobilidade dentro de cada uma das freguesias rurais e entre estas e a cidade. Mas para atingir o objetivo central definido, incentivar a produção de riqueza no concelho, criar emprego, é ainda indispensável elaborar e implementar, ao nível da organização, um plano interno para o município que reorganize os serviços do município adaptando ao modelo de desenvolvimento adotado para o concelho, que crie condições materiais e humanas indispensáveis ao bom desempenho dos serviços da autarquia, que defina novas áreas de competência para as juntas de freguesia, especificando metodologias para as suas transferências e os seus inerentes apoios humanos, financeiros e logísticos. Estabeleça uma nova relação entre os cidadãos que habitam no concelho e a autarquia, criando condições que permitam o diálogo contínuo entre cidadãos e esta autarquia. Estabeleça uma nova interação entre o Executivo da Câmara Municipal e as juntas de freguesia, instituindo reuniões de trabalho mensais entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia. Apresentamos agora 7 eixos de trabalho imediatos para abrir caminho à dinamização da economia do concelho. Para concretizar o trabalho de construção do concelho que queremos ser, vão ser necessários, obviamente, mais do que 4 anos. A situação, para que nos deixarmos arrastar, vai exigir tempo, competência, criatividade, disponibilidade e empenho. Vai obrigar a saber ouvir, decidir, planear, mobilizar, implementar. Vai obrigar a contar com todos. Consideramos que serão prioritários para abrir caminho à dinamização da economia os 7 seguintes eixos de trabalho. Reorganizar e modernizar os serviços municipais. Transformar a área cultural do município num eixo estratégico para o desenvolvimento económico do concelho. Relançar a industrialização do concelho. Dinamizar e apoiar a produção agrícola, assumindo o mercado municipal um papel de âncora para o escoamento da produção dos pequenos produtores, potenciando plenamente todas as capacidades de produzir riqueza a partir da barragem do Carril. Preparar e implementar a saída do município de Tomar da empresa TES Ambiente. Promover uma política de habitação inovadora e abrangente. Garantir serviços públicos de qualidade no concelho. Passamos agora breves considerações sobre cada um destes eixos prioritários de trabalho para os próximos 4 anos. Reorganizar e modernizar os serviços municipais. Razões da sua importância.
A organização do município tem de estar ao serviço da estratégia de desenvolvimento definida para o Concelho. Os serviços municipais têm de funcionar a pensar nos munícipes. A qualidade dos serviços municipais deve assumir-se e ser reconhecida como um exemplo, uma referência dentro e fora do Concelho. O sucesso desta tarefa passa por motivar e envolver nesta reorganização os trabalhadores do município, respeitando-os, denunciando as injustiças do seu sistema de avaliação se adapta. Modernizar e simplificar procedimentos administrativos. Incentivar a formação continuada dos trabalhadores do município. Criar um serviço de estudos, planeamento e orçamento com áreas de planeamento, gestão de projetos e de apoio ao desenvolvimento económico. Um segundo eixo, transformar a área cultural do município num eixo estratégico para o desenvolvimento económico do Concelho. O objetivo deste eixo de trabalho é dar à cultura uma dimensão estrutural que a transforme num efetivo fator de produção de riqueza, criação de emprego qualificado e fixação de população jovem no Concelho. No planeamento, implementação e divulgação deste eixo estratégico devem ser consideradas duas dimensões de trabalho. Primeira, a dinamização e apoio ao movimento associativo popular. Segunda, o apoio à criação e implementação de uma área profissional na cultura. É tempo desta segunda dimensão ter algum significado no nosso Concelho. A segunda dimensão enunciada, como a música, dança e teatro, produção de reconstituições de acontecimentos ligados à história de Tomar. Para o sucesso deste eixo estratégico é essencial reforçar o ensino artístico especializado com a criação na rede pública de uma escola pública de ensino artístico no Concelho. Estabelecer interação e ligação entre a Mata dos Sete Montes, Castelo, Convento de Cristo, Aqueduto dos Pegões e suas nascentes, as ermidas Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Piedade, com a Praça da República e Centro Histórico, resolvendo de uma vez os problemas de mobilidade que hoje se colocam. Aproveitar o eixo viário IC9 para sustentar e ser suporte de uma proposta estratégica cultural, a Rota Nuno Alves Pereira, com pórtico na Capela de São Lourenço e que se estende por Fátima, Batalha, Alcobaça, Alves Barrota, até ao Atlântico, criando sinergias conjuntas que permitam complementariedades de ações. Um outro eixo, relançar a industrialização do Concelho. Este é um eixo de trabalho central para o desenvolvimento económico e social do Concelho. Para o seu sucesso, temos de intervir sem mais demoras, valorizando o Parque Empresarial Santa Cita, aproveitando a ferrovia como uma mais-valia estratégica. Para tal, é indispensável criar as condições para que este se assuma como grande âncora para a industrialização do Concelho, total de serviços e equipamentos indispensáveis à sua modernização, atratividade e dinamização. É também central criar um centro de feiras e congressos ligados à Mata dos Sete Montes, suporte para a projeção e dinâmica de toda a atividade económica. Um outro eixo é dinamizar e apoiar a produção agrícola, assumindo o mercado municipal um papel de âncora para o escoamento da produção dos pequenos produtores e potenciando plenamente todas as capacidades de produzir riqueza da barragem do Carril. A manutenção e modernização do mercado municipal só é sustentável se o investimento a fazer for perspectivado numa ótica de incentivo e de apoio à atividade económica dos pequenos produtores, no combate ao abandono dos campos nas freguesias rurais. Esta tarefa só atingirá os objetivos pretendidos se tivermos bem presente a importância da soberania nacional do setor alimentar no atual contexto, se reconhecermos a dignidade e interesse social das atividades deste setor, nomeadamente no Concelho de Tomar, criando estímulos aos investimentos na agricultura, criando circuitos curtos de distribuição ancorados numa rede de frio, de recolha e armazenamento da produção agrícola, criando condições para a venda direta no mercado municipal dos produtos produzidos, reformulando o edifício para criar condições de sustentabilidade económica para os necessários investimentos e para a sua manutenção futura. Um outro eixo indispensável, e não vou alargar muito nele, apesar de tudo,
é preparar e implementar a saída do município de Tomar da empresa Tejo Ambiente. É amplamente reconhecido o impacto negativo que a agregação na Tejo Ambiente dos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e recolha de resíduos sólidos municipais tem evidenciado na resolução dos graves problemas específicos que o Conselho possui nestes setores, assim como a incapacidade que a Tejo Ambiente tem manifestado ao fim de 5 anos para o resolver. Será uma prioridade preparar a saída do município de Tomar da Tejo Ambiente, trazendo de novo esta competência para a esfera municipal. Outro eixo é promover uma política de habitação inovadora e abrangente. Só a intervenção no mercado, através de políticas públicas dos governos centrais, pode reverter a situação grave deste setor. Além da regulação dos preços nas rendas e nos créditos e alargamento da duração dos contratos, só a introdução de habitações no mercado, alargando significativamente o parque habitacional público, fará com que a tendência de preços se inverta e comece a descer. Para isso, é preciso intervir na promoção de programas de construção a custo controlado e renda controlada, promoção de loteamentos para programas de autoconstrução e incentivando e criando condições para a intervenção comunitária ao nível do cooperativismo. Finalmente, o 7º eixo, trabalhar para garantir serviços públicos de qualidade no Concelho. Os municípios são as estruturas políticas formais que atuam com maior proximidade aos cidadãos. São elas as estruturas políticas que melhor podem detectar as insuficiências dos serviços públicos no âmbito nacional e local, plasmados na Constituição da República e que são essenciais para o bem-estar das populações. Desde logo garantir a defesa do Serviço Nacional de Saúde, com particular foco na prestação dos cuidados primários de saúde e na exigência do regular funcionamento das extensões de saúde com médico e enfermeiro de família em todas as freguesias. A exigência de urgências médico-cirúrgicas no Hospital Senhor da Graça. Mas também na educação. É inadiável a elaboração do Plano Estratégico Educativo Municipal e aprovar a Carta Educativa que responda aos novos desafios que se colocam no Concelho a este setor. É igualmente necessário dar respostas sociais dirigidas a idosos e aos mais novos, responder aos problemas da mobilidade, do ambiente, recuperando a mata dos 7 montes e dos espaços verdes e ainda dos nossos jardins, com uma exigência da implantação de soluções que permitam ultrapassar as causas da sistemática poluição do Rio Navão. Queremos construir o futuro do Concelho informando, ouvindo, debatendo, mobilizando, decidindo, concretizando. O projeto autárquico da CDU é um projeto popular e unitário de liberdade e democracia, que procura responder aos problemas das pessoas. Um projeto que precisa que os democratas e patriotas não só o apoiem, mas que nele participem e sejam seus protagonistas. Todos somos candidatos. A construção do futuro do nosso Concelho, a isso nos obriga.